Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 601, aula de Educação Física. Galera, antes da gente começar a aula de hoje, vou fazer aquele pedido básico, né? Aquele pedido já tradicional de que para que vocês voltem lá nas suas avaliações que vocês realizaram, no nosso teste, ver se foi tudo certinho, se vocês enviaram tudo bem certinho. Opa, desculpa, tá caindo aqui. Se tá tudo ok, certo? Vê se alguém por acaso deixou de fazer alguma avaliação, se precisa fazer a segunda chamada, se tem alguma dúvida do nosso conteúdo, que nós vamos finalizar mais uma etapa e eu tenho certeza que nós vamos conseguir sucesso, nós vamos conquistar tudo que está reservado pra gente. Quero lembrar também, quem ainda não enviou essa atividade aqui, ó, páginas 84 e 85. Eu quero muito saber o que vocês pesquisaram. Quais foram as situações que vocês pesquisaram, desenharam, o que vocês produziram. Então não esqueçam de registrar e de me enviar. Pode ser através do WhatsApp ou através do e-mail. Em todas as nossas aulas, geralmente tem lá na descrição da aula, né, o meu número. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já tem esse contato. Então, é o profjamilasantos@hotmail.com ou 975225710. Vou deixar lá na descrição da nossa aula também. Não esqueça, envia. Tenta também, galera, antes de finalizar o mês, assistir a todas as aulas, porque é assim que eu vou anotar lá a avaliação diária de vocês. Parece ser um pontinho só, mas pode fazer toda a diferença. Certo? Então vamos lá, vamos botar tudo em dia e eu tenho certeza que vai ser, ó, só sucesso. Gente, nas últimas aulas nós falamos sobre o ambiente físico, que são todas as condições de terreno, temperatura, solo, que podem influenciar o ser humano. Nós falamos também sobre o ambiente, como o ser humano se expressa através dos movimentos. Lembram disso? Hoje nós vamos falar sobre o ambiente social, a influência do ambiente social para o movimento humano. Vocês já viram em outras disciplinas o conceito de sociedade. O que é uma sociedade? E eu vou fazer aqui uma pequena lembrança, uma pequena recordação, que eu tenho certeza que vocês lembram, mas eu vou fazer só uma recordação assim, só por fazer. Eu tenho certeza que vocês têm esse conteúdo fresquinho aí na mente de vocês. Ó, população, o conjunto de pessoas que residem em determinado território. Pode ser uma cidade, um estado, um país ou o planeta todo. Então, população é o conjunto de pessoas que reside em um determinado lugar. Território, cidade, país, enfim. Lembram disso? Tenho certeza que lembram, né? Então, galera, será que os movimentos da população de um determinado lugar são totalmente iguais, são totalmente semelhantes aos movimentos que são realizados por uma população de outro lugar? Será que se nós compararmos os movimentos, nós vamos observar alguma diferença? É provável que sim, não é mesmo? E é justamente isso que nós vamos explorar no nosso material. Pega aí o seu livro, abre na página 87, que nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Livro, página 87, unidade 15. Então, galera, aqui na nossa unidade 15, que tem como tema o movimento humano e a influência do ambiente social, nós temos no nosso espaço Olha o Movimento justamente algumas curiosidades sobre essas diferenças, né, de comportamento, de movimentos que são influenciados pela sociedade onde esses indivíduos estão inseridos, a sociedade onde essas pessoas vivem. Por exemplo, no Japão, a pessoa pode ter contado a piada mais engraçada do mundo. Os japoneses são pessoas muito discretas. Então, eles jamais vão dar uma gargalhada assim um pouco mais escandalosa. Principalmente se for uma mulher.
Se for uma mulher, geralmente ela vai cobrir a boca, porque é considerado socialmente inadequado fazer assim uma gargalhada muito escandalosa, é considerado no Japão falta de educação. Já na Tailândia, nós temos outra curiosidade. Lá é considerado deselegante e indelicado que a pessoa converse com o outro com as mãos no bolso. Com as mãos no bolso. As mãos devem estar sempre à mostra quando você conversa com alguém lá na Tailândia. Dizem que essa tradição surgiu pelo fato das guerras, né? Para que a pessoa não estivesse ali escondendo, né? Nada que pudesse ferir o outro, né? Então ela mostrava sempre as mãos, deixava sempre as mãos bem à vista. E também a pessoa não deve colocar as mãos sobre as costas da cadeira de alguém. Por exemplo, a pessoa está de costas lá, sentada, você vai lá e coloca as mãos nas costas da cadeira dessa pessoa. Talvez para evitar uma punhalada pelas costas, né? Por isso, para os tailandeses, esses são comportamentos considerados graves. Porque por uma sociedade que foi fortemente influenciada pelas guerras, né? Talvez por isso esse comportamento seja aceitável. Em primeira instância, né, quando a gente se depara assim logo com ele, talvez a gente estranhe, mas conhecendo um pouco mais a história dessa sociedade, talvez se torne um pouco mais aceitável. Agora no México, galera, no México as mãos no bolso também pode ser considerado um comportamento grosseiro. E no México tem outra curiosidade também bem engraçada, que se um homem colocar as mãos nos quadris e olhar para você, ele tá te chamando para briga. Imagina uma pessoa que vai visitar o México e, sei lá, tá cansado ou, sei lá, não conhece essa tradição, vai lá, coloca as mãos nos quadris e sem querer olha para uma pessoa e a outra interpreta que tá chamando o outro para briga. Olhem aí, vejam bem o problemão que isso pode gerar. Me dá uma curiosidade, uma tradição lá do país dele. Essa tradição merece respeito, né? E os americanos, eles odeiam que a pessoa vá abrindo caminho no meio da multidão. Nós vemos constantemente isso, né? Principalmente no nosso calçadão ali no centro de Nova Iguaçu. Algumas pessoas estão andando um pouco mais devagar, enquanto outras um pouco mais apressadas, saem andando assim, abrindo caminho, algumas vezes até empurram as outras pessoas, esbarram, não pedem desculpa, não querem saber. Para os americanos, isso é inaceitável. Já que no Brasil, nós já temos uma certa... É claro que ninguém acha isso agradável, mas é mais tolerável, né? Em alguma situação ou em outra, nós acabamos fazendo isso também, né? Por mais que a gente não aceite, a gente acaba cometendo esse ato também. Mas para os americanos ele é inaceitável. Outra curiosidade, quando você está em pé conversando com alguém, é normal um coreano passar no meio. Aqui no Brasil já não é normal, não é mesmo, galera? Tem duas pessoas conversando, a outra vai lá e passa no meio, exatamente no meio da conversa. Aqui no Brasil não é normal, mas lá para os coreanos isso é normal. E quem está na conversa até dá um passo para trás para dar mais passagem para a pessoa, mais espaço ali, né, para a pessoa passar pelo meio. Na Coreia é falta de educação passar por trás de uma pessoa. Nós podemos perceber que também é uma forte influência do período de guerras, né? Geralmente, se você passa por trás da pessoa na guerra, entende-se como um comportamento, como direi eu, perigoso, né? Que pode representar algum perigo, pode ser algum inimigo que vai te oferecer um golpe quando você está distraído. Por isso, o ideal é que você passe pela frente e mostre todo o seu jogo limpo. São curiosidades, não é mesmo, galera?
Agora, o que nós podemos concluir com essas curiosidades? Que não existe um comportamento que pode ser considerado certo ou errado. Os movimentos, eles são influenciados pela cultura, pelo ambiente que aquelas pessoas estão inseridas ali. O nosso dever enquanto sociedade, por mais que esse ato seja diferente dos nossos costumes, o nosso dever é sempre respeitar. Certo? Vamos partir agora para a nossa página 88, onde nós vamos ver o conceito de população. População, galera, é o conjunto de indivíduos que residem em determinado território, como eu falei com vocês no começo da aula, que pode ser uma rua, uma cidade, um país, uma região ou até o planeta todo. Agora esse ato aqui, esse segundo parágrafo aqui é bem importante. Vejam bem, em cada população observa-se uma realidade cultural. Em cada local nós observamos uma realidade. E por vezes nós nem precisamos ir longe para ver essas diferenças na realidade. Às vezes, aqui na região metropolitana do Rio, nós temos alguns costumes que quando nós vamos explorar outros ambientes no interior, para Campos, Mendes, no interior do Rio, nós temos costumes totalmente diferentes, uma outra realidade. Então, um ambiente social e uma lógica interna. Aqueles atos, para eles, fazem todo o sentido, a qual devemos procurar compreender para que façam sentido suas práticas, seus costumes, suas concepções e as transformações pelas quais passam. Então, nós precisamos buscar sempre saber um pouco mais sobre a história daquele lugar e o porquê daquele ato ser realizado daquela forma. Porque quando nós buscamos o real motivo, nós podemos entender e respeitar, essa cultura. Todas essas características influenciam aspectos da vida dos indivíduos dessa população, inclusive grande parte dos seus movimentos, nas formas de trabalho, de locomoção, nas brincadeiras, nos jogos, nas festas, enfim, nas mais variadas maneiras de conviver com as pessoas e com o espaço. Galera, nos esportes, nas danças, nas situações do dia a dia, como nós vimos nas curiosidades no nosso espaço Olha o Movimento, em todas essas situações, nós podemos observar a influência do ambiente físico sobre o movimento das pessoas. Certo? Observe as imagens dessas páginas e participe da conversa com o seu professor. Tá. Então, nós temos aqui algumas imagens que retratam a realidade, que os movimentos eles são influenciados pela realidade do local. Vejam aqui, nós temos duas imagens da mesma festa. Temos duas imagens que representam o carnaval. Em algumas comunidades, em algumas sociedades, o carnaval é celebrado dessa maneira aqui, com uma festa grandiosa, grandes espetáculos que envolvem muitas pessoas. Já em outras, o carnaval ele já é representado com movimentações, com manifestações culturais um pouco menores, mas que merecem ser valorizadas da mesma forma, que merecem o mesmo respeito. Certo, galera? Temos aqui, outras formas de manifestação cultural. A capoeira, a vaquejada, a dança de rua, o garimpo, a prática de jogos eletrônicos e as brincadeiras de rua. Todas essas são manifestações culturais que expressam muito sobre a realidade da sociedade onde essa manifestação acontece. Galera, agora, antes da gente começar o nosso exercício, eu vou projetar um material aqui para vocês que fala sobre a capoeira. Então, prestem atenção aí, façam as suas anotações. O material vai estar disponível para vocês em slide. Salvem o material, não precisa copiar no caderno.
Mas deixa esse material salvo aí que ele vai ser bem importante para a nossa construção de conhecimento ao longo desse bimestre. Então, preste atenção aí que nós vamos falar um pouquinho sobre a capoeira. Então, turma, vamos lá. Modalidade capoeira. Galera, sobre a origem da capoeira, não se sabe ao certo de onde surgiu essa modalidade. Muitos estudiosos dizem que ela surgiu através das práticas esportivas dos negros escravizados. Foi uma herança da sua terra mãe, né, da sua terra de origem, do continente de onde eles vieram, que foi se transformando com o passar do tempo, de acordo com a convivência desses negros aqui no Brasil. Alguns estudiosos dizem que a capoeira sofreu influência também de artes de luta indígena e com o passar do tempo resultou nessa modalidade que pode ser considerado como uma luta, pode ser praticada como uma dança. O que se sabe é que essa arte ela tem características que são bem brasileiras. E ao redor do mundo, ela é conhecida como Brazilian Martial Art, ou seja, a arte marcial brasileira. Certo? Então, galera, capoeira, uma luta que provavelmente teve a sua origem através dos negros que foram escravizados, com forte influência da cultura africana e que é conhecida internacionalmente como uma arte marcial brasileira. Porque a capoeira, né, ela envolve muitos termos que tem o vocabulário, né, dessa modalidade, ele é bem brasileiro. Tem muitos movimentos que têm o nome em português. Por isso, internacionalmente, a capoeira ficou conhecida assim. Então, capoeira é uma arte marcial conhecida internacionalmente como tipicamente brasileira, que teve a sua origem provável com os negros escravizados e que sofreu forte influência da cultura africana. Certo, galera? Então, nós agora falamos um pouquinho mais, que nós já tínhamos falado lá no primeiro semestre, sobre a capoeira. Hoje nós vamos somente fazer essa revisão, falar um pouquinho das roupas típicas também, que os capoeiristas geralmente usam. Praticantes de capoeira são denominados capoeiristas. Geralmente eles praticam essa arte com calças um pouco mais largas, geralmente da cor branca. Muitos homens fazem essa prática sem camisa ou com as camisas das suas equipes, né? Dos seus grupos culturais lá que disseminam, que praticam essa modalidade. Então, as roupas típicas são uma calça larga, né, que permita a realização do movimento, e uma camisa, que pode ser uma camisa simples ou uma camisa da equipe, mas que também permita a realização de movimentos amplos, né? Não pode ser uma roupa muito apertada. Certo, galera? E a capoeira também, ela apresenta instrumentos de premiação, como direi eu, de diferenciação dos atletas que são menos graduados para os que já estão mais graduados, mais evoluídos. E esse instrumento, ele se chama cordel, a corda, dependendo da região onde essa capoeira é praticada. E essa corda, ela vai recebendo várias cores que tem importantes significados para o capoeirista. E de acordo com a cor que esse atleta vai recebendo, ele está apto a realizar movimentos mais difíceis e também está apto a realizar atividades de monitoria, como vocês podem ver aqui, ó, na corda vermelho com azul, ele já pode ser monitor
Na azul já pode ser instrutor, professor primeiro grau, professor segundo grau, professor terceiro grau, contramestre, até que ele chega à última graduação, que é o mestre-mor, que é onde ele tem a sua corda, seu cordel branco. Certo, galera? Então, o que é importante que nós venhamos a destacar na prática da capoeira? Que a capoeira, ela é uma modalidade que pode ser praticada por qualquer indivíduo que tenha interesse em participar da capoeira. A capoeira, por muitos anos, ela foi vista com um cunho religioso. As pessoas associavam a capoeira às religiões de matrizes africanas, né? Mas esse conceito já foi derrubado. Capoeira, assim como judô, assim como karatê, é um esporte que pode ser praticado por toda e qualquer pessoa que se interesse por esse esporte. Certo, galera? Então, vamos tentar enxergar essa modalidade livre de qualquer preconceito, de qualquer discriminação. É óbvio que ninguém, nunca, em hipótese alguma, é obrigado a praticar essa modalidade. Mas nós devemos sempre enxergar as mais diversas modalidades esportivas, as mais diversas manifestações culturais, livres de qualquer preconceito. Certo, galerinha? Agora nós vamos partir lá para a nossa atividade do livro. Vou passar para vocês as orientações básicas. Então, galera, agora que nós já fizemos essa breve revisão sobre o que é capoeira e os seus detalhes mais significativos, eu peço aos senhores que realizem essa atividade aqui, ó. Vou anotar para vocês. Para casa. Somente o número 1. Combinado? Para casa. Livro. Página. Deixa eu conferir aqui. Página 90. Somente o número 1. O que você vai fazer? Você vai poder usar o nosso material complementar em slides para responder, ou você pode fazer uma pesquisa breve na internet ou em livros, jornais, revistas que você tem acesso. Certo? Você vai responder o que é a capoeira. De acordo com o que você estudou, você entendeu, você vai responder. O que é a capoeira? A capoeira é uma luta, uma arte, uma forma de expressão surgida, tal. Você vai escrever aqui de forma resumida. Isso na letra A. E na letra B, num pequeno texto, você vai contar um pouco sobre a história da capoeira, a roupa e os instrumentos necessários para praticá-la. Nós vimos que as rodas de capoeira são sempre envolvidas por músicas, né? Você pode citar aqui alguns desses instrumentos. E onde que a capoeira ela pode ser praticada? Será que exige um ambiente específico, assim como nós vimos no vôlei de praia, no vôlei de quadra? Ou será que a capoeira ela pode ser praticada em ambientes diversos? É isso que você vai responder aqui na letra B, de acordo com o seu conhecimento. Se você precisar, você pode fazer uma breve pesquisa também. Certo? Você vai escrever aqui de forma resumida os equipamentos, a roupa. Você pode falar daquela questão dos cordéis, que nós falamos um pouquinho no início dessa aula. Você pode falar dos instrumentos musicais e principalmente o local e por quem essa modalidade pode ser praticada. Nós conversamos bastante, falamos da questão do preconceito que envolve a capoeira, nós falamos que não existe a necessidade de haver essa discriminação. E é isso que vocês vão responder aqui nesse pequeno texto, de acordo com o que vocês acham, é claro. Certo? Então, para casa, livro página 90, número 1, letra A e letra B. Essas duas opções aqui.
Certo, galera? Turminha, agora nós vamos entrar numa parte bem importante da nossa aula. Nós vamos começar a fazer a revisão para a nossa P1. A P1 é mais um desafio que se aproxima e quando esse desafio chegar, quando esses dias chegarem, nós vamos estar prontos mais uma vez. Então acompanha daí, revisão para a P1. O primeiro tema para a nossa P1 são 3 modalidades das Olimpíadas de Inverno: patinação artística, esqui cross country e esqui alpino. Eu vou projetar o material, acompanhem daí. Então, galera, para a nossa P1, o que eu vou pedir para vocês? Que vocês abram novamente o nosso material das Olimpíadas de Inverno e façam a leitura atenta da descrição das modalidades. Quais modalidades nós teremos na nossa P1? Esqui estilo livre, que é uma modalidade onde o atleta desce esquiando numa pista que é construída num local que favoreça a formação de neve, né, para dificultar as manobras. E a partir dos movimentos de seu esqui, ele deve executar a prova no menor tempo possível e realizar o percurso durante o percurso 2 movimentos acrobáticos. Certo? Então, esqui estilo livre. Segunda modalidade da nossa P1 é o esqui de saltos, onde cada atleta, ainda sobre os esquis, né, salta de uma plataforma para atingir a altura máxima distância possível, levando em consideração o estilo do salto. É claro que ele vai um salto que faça uma manobra um pouco mais difícil, talvez não alcance uma distância tão longa, e tudo isso é levado em consideração na hora da avaliação. Então, esqui com saltos é a segunda modalidade. A próxima modalidade é o esqui alpino. No esqui alpino, é uma descida de montanhas sobre os esquis, onde vence quem desviar dos obstáculos e cumprir o percurso no menor tempo. Então, o esqui alpino é uma prova de esquis, onde vence o atleta que conseguir desviar dos obstáculos, terminando o percurso no menor tempo. Certo? Temos também o esqui cross country, que é uma prova que varia entre 7,5 e 50 quilômetros, dependendo da categoria. E os atletas devem realizar o trajeto com esquis paralelos, que é a técnica clássica do cross country, ou com movimentos que podem empurrar os esquis para trás ou lateralmente. Então, ele pode descer com os esquis paralelos ou com movimentos de empurrar o esqui para trás ou lateralmente. Próxima modalidade, esqui cross country. Outra modalidade é a patinação artística, uma modalidade que pode ser praticada tanto por homens quanto por mulheres. Ela pode ser realizada individualmente ou em dupla, e o atleta tem como objetivo realizar uma coreografia, certo? Esse esporte envolve dança, patinação e bastante música. Última modalidade da nossa P1 é a patinação de velocidade sobre o gelo. Desculpe, galera. Próxima modalidade, patinação de velocidade sobre o gelo. Como o próprio nome já diz, é uma prova de velocidade que é disputada numa pista fechada. Podem ser contra o relógio, ou seja, o atleta deve fazer aquele determinado percurso no mais rápido possível, ou pode ser também uma prova de perseguição, que envolve um pouco mais de adrenalina. Certo, galera? Então, nós temos essas modalidades na nossa P1. Estudem com bastante carinho, façam a leitura desse material, que eu tenho certeza que vocês vão arrasar. E o próximo tema da nossa P1 é como o ser humano se expressa através dos movimentos.
nós vimos a dança como uma forma de expressão através dos movimentos. Nós vimos o ato de gesticular, que é outra forma de expressão através dos movimentos. Nós vimos Libras, que é uma forma de expressão de comunicação, a linguagem brasileira de sinais, que é uma forma de comunicação através dos movimentos. Então, nós tivemos aí vários exemplos onde o ser humano é capaz de se comunicar, é capaz de se expressar através dos movimentos. E é esse o conteúdo que nós teremos na nossa P1. Caso algum de vocês tenha alguma dúvida, pode entrar em contato através dos meios que vocês já conhecem, o WhatsApp, que é o 975225710, e o e-mail, que é o profjamilasantos@hotmail.com. Galera, tentem fazer uma revisão rápida no nosso conteúdo, para que não restem dúvidas e para que nós possamos encerrar esse bimestre aí de uma forma show de bola, de uma forma arrasadora, porque eu tenho certeza que vocês são capazes. Turma, vou encerrar aqui a aula de hoje. Fiquem com Deus e até a semana que vem.